Olá, é uma grande satisfação para nós aqui estarmos. Gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Caminho do Evangelho por nos dar essa oportunidade de refletirmos sobre o Espiritismo. Escolhemos para este momento realizarmos algumas reflexões sobre a fé a partir do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas. É muito interessante nós considerarmos que o espírito, nós espíritos, fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades em germe para que fossem desenvolvidas ao longo das nossas encarnações, das nossas reencarnações, nos desenvolvendo então do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista moral. Mas o fato é que, como seres criados por Deus, nós temos a centelha divina em nós. E com isso, nós temos potências da alma que efetivamente ninguém pode nos tirar e que compõem o ser que nós somos. Então nós temos, por exemplo, a capacidade de pensar, de refletir. Nós temos a consciência, que é a lei divina em nós, que pode ser acessada a fim de que a gente busque a diretriz. Nós temos também a capacidade de sentir e de desenvolver esse sentimento até o nível do amor. E nós temos também uma potência extremamente importante e valiosa, que é a vontade. Então, realmente, o querer é algo que move, inclusive, as outras potências, né? Dita o ritmo da nossa evolução, por assim dizer. E nesse sentido, a tarefa de todos nós espíritos é aproveitarmos todas as oportunidades que nos são oferecidas por Deus, nosso Pai e Criador, para fazer desabrochar em nós todas essas potências, para fazer com que elas cresçam pela ação da vontade, e assim nós seremos felizes. A lei de progresso estabelece que todos nós, alguns mais rapidamente, outros de forma mais demorada, em virtude das suas próprias escolhas, mas todos nós seremos felizes. Nós atingiremos um grau de plenitude, de felicidade, de amor. E nesse sentido, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais particularmente uma das instruções dos Espíritos, desenvolve exatamente o raciocínio de que a fé é o sentimento inato dessa destinação que todos nós teremos, que é a felicidade, e também é a consciência dessas potencialidades que nós temos em germe e que podem ser desabrochadas, podem crescer pela ação da vontade. Então é muito interessante essa análise que o benfeitor faz nessa instrução dos Espíritos do capítulo 19, justamente porque a fé é essa consciência daquilo que nós somos e das potencialidades que nós temos e de onde elas podem nos levar. E daí os Espíritos dizem que a fé é justamente a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, justamente porque a lei é de progresso. E nesse sentido, essa vontade, esse querer, pode ser direcionado para as questões da vida terrena ou para as questões espirituais. No caso, por exemplo, das questões da vida terrena, a gente pode imaginar uma pessoa que trabalha num projeto de ordem profissional ou mesmo uma circunstância ali que nós precisamos administrar na nossa família, e a certeza de que nós temos esta possibilidade de acertar, de que nós temos essas potências internas, pode nos dar força para continuar, para buscar os melhores caminhos e para conseguirmos então realizar aquilo que é preciso. Quantas vezes uma pessoa passa, por exemplo, por um desafio financeiro e utiliza essa fé, essa certeza das suas possibilidades para conseguir então um meio de subsistência para si e para sua família. Outras vezes a gente vê os cientistas também, quantas histórias de cientistas que perseveraram por terem em si uma certeza viva de que poderiam efetivamente ali conquistar alguma coisa. E daí a gente tem tantos adventos importantes, né, para a nossa vida de forma geral. Atualmente, é claro que a gente se lembra, por exemplo, das vacinas.
Então, o quanto essa fé direcionada para as questões da vida material pode ajudar efetivamente, nos ajudar a obter os resultados. Mas também essa vontade de querer, também essa certeza das potencialidades que nós trazemos em germe, pode ser empregada também às questões espirituais. E nesse sentido, ela seria aplicada à nossa própria transformação moral. Então, nós podemos usar, por exemplo, a certeza de um futuro em que nós colheremos aquilo que tenhamos plantado ou que estejamos plantando, por exemplo, para termos a força necessária de enfrentar as aflições da vida. A certeza que nós temos da justiça divina, por exemplo, para entender que aquilo que nós estamos passando tem um sentido educativo e pode ser aproveitado. É também através dessa certeza, dessa fé, que a gente busca forças para realizar a caridade. Não só a caridade material, mas também a moral, a tolerância para com as outras pessoas, a paciência também para com o nosso próprio tempo de desenvolvimento, não é verdade? Porque muitas vezes a gente, num esforço de fazer o bem, às vezes não produz tudo o que desejaria, precisa retomar. E efetivamente, essa fé aplicada às questões morais, ela pode produzir grandes prodígios. A gente vê pessoas extremamente devotadas, abnegadas, na nossa história mesmo, na história da nossa humanidade, né? E que vivenciaram dores muito grandes, não necessariamente foram reconhecidas nem compreendidas, mas encontraram na sua fé a força de ir em frente. O nosso codificador, Allan Kardec, é um grande exemplo disso, né? Ele sempre dizia o quanto ele projetava o pensamento no futuro, quando adivinham dores muito difíceis, né? Desafios muito grandes, pela própria tarefa que ele empreendia da codificação do Espiritismo, que era uma tarefa desafiadora, porque se tratava, como se trata, de transformar realmente o mundo, o hábito das pessoas. Então ele projetava o pensamento no futuro e assim os desafios daquele momento pareciam menores e ele ia em frente. E graças a Deus foi, porque nós estamos aqui em grande parte por este esforço, né? Nesse sentido, a fé nos dá realmente um grande poder, né? Um grande poder de realização. E ao mesmo tempo uma calma nas lutas da vida, justamente porque nós passamos a nutrir essa certeza de que implantando dá, efetivamente, né? Mas o Evangelho nos traz uma consideração também muito importante, que a fé ela não deve ser confundida com a presunção. A presunção é nós considerarmos que nós somos capazes e que vai dar certo simplesmente porque somos nós mesmos, por nos considerarmos assim com uma certa característica, uma competência de repente acima dos outros. E a fé não é isso. Como nós mencionamos, utilizando o raciocínio do benfeitor em uma das instruções dos Espíritos do capítulo, a fé é uma consciência das nossas potencialidades e da nossa destinação. Mas ela é uma consciência também de que essas potencialidades elas nos foram dadas pelo Criador. E que, portanto, elas só podem ser desenvolvidas em sintonia com o Criador. E nesse sentido, a pessoa que tem fé, ela não consegue realizar as coisas que precisa, ela não tem esse poder apenas porque se acha mais do que é. Não, mas porque ela compreende que existe em si uma centelha divina, que ela pode conectar-se com Deus e assim ela deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Porque sabe que todos nós somos instrumentos do Criador. Todos nós estamos, por exemplo, neste momento, exatamente na condição em que se deu a nossa reencarnação, no contexto social, familiar, enfim, sob todos os pontos de vista, nós ali estamos também com a responsabilidade de fazermos a nossa parte na obra da criação. O Livro dos Espíritos vai nos dizer
que a reencarnação tem esse duplo fim, de fazer com que a gente progrida, evolua, desenvolva as nossas potências, mas que a gente também, ao mesmo tempo, contribua com a obra da criação e com o Criador. E aí tem muita gente que diz assim, mas eu tive fé que eu ia conseguir tal coisa e eu não consegui. Primeiro é preciso a gente avaliar se realmente teve fé, né? Porque muitas vezes ou é um pedido da boca para fora, ou às vezes é alguma coisa que a gente nutre e nem pensou exatamente se seria bom para nós, ou até mesmo é alguma situação assim que a gente está tentando impor, algo que nem é tão necessário, né? Mas vamos imaginar que realmente tenha havido ali um empenho de fé. Se é uma coisa material, a gente sabe que existem outros aspectos da lei de ação e reação que precisam ser observados. Então, de repente, nós estamos vivenciando uma prova ou uma expiação, né, que foi escolhida por nós ou que é necessária para nós, né? E naquele momento não vai ser permitido que determinada questão material se dê. Não significa que a fé que o indivíduo empreendeu ali para aquele caso não tenha valido nada, não tenha levado a lugar nenhum. Muito pelo contrário, essa fé pode inclusive diminuir o peso de alguns desses desafios. Até porque, do ponto de vista moral, realmente não há questões que a fé não possa dar conta, né? Do ponto de vista moral, não existe nenhum determinismo, não existe nenhuma transformação que não possa ser feita a partir realmente de uma firmeza dessas concepções. Apenas às vezes a gente precisa de um certo exercício, né? Existem algumas conquistas que elas não são imediatas. Transformações, por exemplo, de hábitos muito antigos que a gente tenha, questões que a gente precise transformar no caráter, no ser que nós somos, elas requerem um processo educativo, que, como o próprio nome diz, é um processo, ele não se dá de uma forma mágica, né? E também nisso a fé pode nos ajudar. Justamente porque, compreendendo que, como seres espirituais que nós somos, nós temos condições de progredir, isso vai nos dar força para que a gente não desista de nós. E que, aliás, não desista de ninguém. Porque é uma atitude de sabedoria tentar a melhoria até consegui-la. Porque a gente sabe que realmente ela chegará. O poder da fé é algo tão substancial que existe nesse capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo uma análise do codificador a uma passagem evangélica que trata sobre a figueira que secou. Então essa passagem, que é bastante conhecida, né, na cultura religiosa e de forma geral na nossa cultura social, ela trata de uma circunstância em que Jesus se acerca de uma árvore, uma figueira, que não está produzindo frutos. E ele então, diante dos discípulos, menciona, né, ordena que aquela figueira seque até a raiz, considerando que ela não estava cooperando efetivamente, né, com a criação. Então, naturalmente, é um símbolo, mas o codificador vai analisar que é justamente essa passagem da figueira que secou é justamente um símbolo que Jesus apresentou aos discípulos e a todos nós, de todas aquelas pessoas que, tendo propensão para o bem, não produzem todo o bem que poderiam, ou não produzem nada de bom. E ele vai citar o Evangelho, alguns exemplos interessantes. Ele fala, por exemplo, dos oradores, que têm mais brilho do que realmente solidez. Então, que tem palavras que agradam aos ouvidos, mas que, se a gente for observar bem lá no fundo, nada de substancial aquelas palavras em termos de conteúdo estão produzindo para os corações, para o esclarecimento, para a consolação. Ele fala também de todas as utopias, as ideias, os sistemas que, na verdade, são ocos, são carentes de uma base sólida, que não beneficiam o funcionamento
social, de uma maneira ética, né, de uma maneira harmônica. E fala de forma geral de todas as pessoas que, tendo alguma maneira de ser úteis, não são. Que de alguma forma todas essas pessoas, elas se transformam em figueiras secas. Porque não produzindo o que poderiam, elas também não vão obter para si mesmo o benefício daquele trabalho, daquele desenvolvimento. Mas o que é mais interessante nesse ponto, considerando as reflexões sobre a fé, é que o trecho do codificador em que ele analisa, sob a perspectiva do Espiritismo, essa passagem, ele vai dizer o seguinte, nas palavras dele: o que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Então, ele vai atribuir a todas essas pessoas que poderiam produzir o bem e não fazem, ele vai dizer que em grande parte, que em boa parte das vezes, se aqueles indivíduos tivessem desenvolvido esta fé, esta confiança nas suas potencialidades, na possibilidade da vinculação, da sintonia com os benfeitores e com Deus, a certeza da vida futura e do nosso progresso, elas teriam conseguido forças para vencer-se a si mesmas, vencer o que fosse necessário e agir conforme mais adequado para a sua própria consciência. Então, nos parece muito interessante, realmente, o poder que a fé pode ter para que a gente efetivamente produza nessa reencarnação tudo aquilo que nós combinamos conosco mesmos, com os benfeitores que nos ajudaram a organizar a presente reencarnação. Então, o que a gente observa realmente é que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo, de forma geral, né, nos apresenta a fé de uma forma bem mais ampla do que normalmente se vê nas religiões. Então, ela não apresenta a fé apenas ligada a uma ideia de crença particular, né? De uma crença específica em determinados dogmas que devem ser aceitos cegamente ou não aceitos. Não é essa a concepção do Espiritismo sobre a fé, né? Mas é uma concepção realmente que trata das crenças em verdades espirituais que são básicas e que podem ser acessadas, raciocinadas, compreendidas por todos aqueles que se dispuserem a buscar compreendê-las. Então, é a compreensão, por exemplo, de que nós somos espíritos, das potencialidades que temos, da existência de Deus, do mecanismo pelo qual Deus escolheu para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, e esse mecanismo é a reencarnação, das condições em que essa reencarnação pode se dar aqui na Terra, em outros mundos, a possibilidade do intercâmbio constante com os espíritos que não estão encarnados, que estão no mundo espiritual, porque nós somos realmente imortais e constituímos, enquanto não estamos no corpo físico, um mundo invisível, né, que é o mundo espiritual. A compreensão, então, efetivamente, de quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Essas verdades espirituais, elas podem ser compreendidas, elas podem ser raciocinadas e constituir, então, uma convicção. E é nesse sentido que o Evangelho vai nos trazer que todos nós podemos desenvolver a fé por meio do estudo e da reflexão sobre todas essas verdades espirituais básicas, como ele chama no texto. Então, muitas vezes, e ele vai fazer essa análise, as pessoas dizem assim, mas a fé não se prescreve, ou a pessoa tem ou ela não tem. E a análise do codificador é a crença particular em um determinado conjunto de dogmas, sim. Mas o acesso às verdades espirituais, essa pode ser obtida, sim, por todos aqueles que desejarem, né? Então, enquanto a crença particular talvez realmente não se prescreva,
As verdades espirituais que podem ser estudadas a partir do Espiritismo, naturalmente conseguem desenvolver em nós a fé e a convicção, justamente porque elas são apresentadas a partir de uma lógica, né, a partir de um ensino coletivo dos espíritos com uma série de critérios. E que vai inclusive demonstrar a grandeza dos ensinos de Jesus. Vai nos ajudar inclusive a ter mais fé e convicção no que o Mestre Jesus nos apresentou, porque mostra toda a coerência disso. Então, a contribuição que o Espiritismo pode dar é muito grande, com essa fé que pode ser raciocinada, que é desenvolvida a partir do estudo, da reflexão, a fim de que nos faça mais sentido, né? Nós nos lembramos, por exemplo, do ensino de Jesus sobre o perdão. Na medida em que o Espiritismo ele nos ajuda a compreender a lei da sintonia, as questões fluídicas, por exemplo, tudo isso vai nos ajudar a desenvolver uma convicção, uma fé realmente da importância que tem o perdão nas nossas vidas. Mas também na medida em que a gente vai compreendendo essa potencialidade que nós temos da consciência, da vontade, de pensar, de sentir, a gente vai também desenvolvendo uma fé na nossa capacidade de perdoar. Talvez não imediatamente, mas com esforço educar esse sentimento, porque realmente é o ato de maior sabedoria, é o que nos garante a melhor sintonia e evita a sintonia com espíritos imperfeitos que estão na mesma faixa vibratória da intolerância e da ausência do perdão, e que certamente nós não desejamos para nós, né? Mas aí nós retomamos aquela explicação de Instruções dos Espíritos, do capítulo 19, que diz que a fé é esse sentimento inato da nossa destinação futura para o bem, para a felicidade, é também a consciência das potencialidades que todos nós temos. E aí a gente se pergunta, então por que isso já não aparece em todos nós, não é? Por que é preciso estudar para formar essa convicção? E é justamente porque nem todos nós acessamos esse sentimento inato, nem todos nós pensamos a respeito dessas questões das verdades espirituais. Nem todos nós estabelecemos um contato constante com a nossa consciência, e isso pode então dificultar esse acesso, pode fazer com que essa percepção inata fique muito adormecida e até mesmo seja deturpada, né? Que é uma outra hipótese. Muitas vezes, os vícios das más escolhas que nós fizemos, abusos que nós cometemos, às vezes até mesmo na seara das crenças religiosas, fazem com que a gente tenha uma dificuldade maior de acessar esses arquivos, de acessar essa fé inata e ardente. Tanto que há algumas pessoas em que ela já aparece com muita facilidade. Às vezes basta assim uma centelha para desenvolver a facilidade daquela pessoa em assimilar as verdades espirituais, né? Isso é um sinal de que aquela pessoa já progrediu nesse campo. E existem outras pessoas que são mais refratárias. Mas o estudo tem exatamente esse papel de nos despertar. Se não fossem necessárias revelações para que a gente pudesse acessar essas convicções, pensar sobre essas verdades espirituais enquanto estamos na reencarnação, certamente Deus não teria oferecido. Mas Ele as tem oferecido na história do mundo. Ofereceu com Moisés uma revelação extremamente substancial, ofereceu com Jesus uma outra revelação muito importante e oferece também com o Espiritismo uma revelação que pode nos auxiliar imensamente no desenvolvimento dessa fé. Mas é muito importante que a gente pense que estudo é capaz de nos fazer desenvolver realmente essa convicção. E sem dúvida nenhuma, nós estamos pensando num estudo, em nosso caso do Espiritismo,
que seja um estudo em atendimento aos critérios de qualidade que o codificador coloca nas obras básicas. Muito particularmente, ele vai colocar uma série de critérios de qualidade para um estudo do Espiritismo, para um grupo de estudo, na introdução de O Livro dos Espíritos, que é uma introdução ao estudo do Espiritismo. Então, haverá um dos pontos dessa introdução em que ele desenvolverá o quanto é necessário para um estudo de qualidade que exista uma seriedade, que exista uma continuidade, uma programação, um interesse real de aprender. Também em O Livro dos Médiuns vai haver um capítulo em que ele vai tratar, o codificador, sobre as reuniões e as sociedades espíritas, e ele vai falar da enorme importância de alguns desses critérios, o recolhimento, a atenção. Ele fala também, por exemplo, da homogeneidade, que é justamente todos os membros daquele grupo estarem ali para o objetivo de aprender e de refletir. Então, é fundamental que a gente busque o grupo de estudo sério que nos ofereça essa possibilidade. E claro que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja presente a todas as reuniões, que a gente busque se organizar estudando o conteúdo antes da reunião acontecer, para que a gente possa compreender melhor, que a gente busque se envolver ali no momento em que as reflexões estão sendo feitas e busque ter muita atenção ao que está sendo dito ali no texto da obra básica, porque sem dúvida nenhuma, o estudo das obras básicas ele é essencial, porque ali estão tratadas as verdades espirituais básicas que vão desenvolver a nossa fé, a nossa convicção. Então é fundamental que a gente busque entender exatamente a proposição de cada conceito daquele que o Espiritismo está nos oferecendo, né? Mas basta isso, basta entender muito bem o conceito, basta desde que a gente analise que esse entender muito bem o conceito significa também entender qual é a aplicação que aquele conceito tem à nossa vida. Então, para cada conceito espírita que a gente estuda, que a gente aprende, é fundamental que a gente se faça essa pergunta. Bom, este conceito aqui, ele se aplica em que ponto da minha vida? Em que circunstância que eu estou vivendo eu poderia utilizar isso que eu estou aprendendo? Porque é realmente esta a possibilidade que a gente tem de efetivamente aproveitar e desenvolver em nós uma convicção que nos dê esse poder da realização, que a fé pode dar, que nos dê essa calma no momento dos desafios, das tribulações da vida e que nos mantenha assim com ânimo, né, para perseverar, para realizar aquilo que a gente precise realizar. Nós nos lembramos muito que o codificador coloca em mais de uma obra, ele trata de diferentes tipos de adeptos. Ele fala dos adeptos, por exemplo, que só estão preocupados com o fenômeno e não pensam nas consequências morais que aqueles fenômenos das manifestações espíritas vieram ensinar. Aí, o segundo tipo de adepto, ele entende as consequências morais dos conceitos, mas ele não tem uma grande preocupação de observar onde é que aquilo se aplica a ele. E às vezes até tem uma preocupação de observar como se aplica a outra pessoa. E o terceiro tipo de adepto, que é realmente aquele que mais aproveita o espiritismo, ele tem justamente a preocupação de entender bem os conceitos espíritas e nesse entender bem significa também buscar observar como ele pode aplicar a sua vida e fazer todo o esforço por aplicar. Então, nesse sentido, isso pode nos desenvolver, porque na medida que eu estudo, por exemplo, o conceito Deus, e eu compreendo Deus como a perfeição, como a suprema bondade e justiça, a causa primária, a maior inteligência que existe no universo, e nós passamos a refletir sobre isso,
e refletir que, naturalmente, se ele não erra, não errará conosco, e que se ele é um pai e criador, ele vai nos oferecer uma possibilidade de nós nos reabilitarmos, de que nós podemos confiar, sem dúvida nenhuma, no amparo, na proteção divina, e de que aquilo que nos acontece de desafio faz parte dessa proteção, porque são mecanismos para o nosso desenvolvimento. Bem, nós estamos construindo uma convicção, nós estamos construindo uma fé que é raciocinada, ela não é desprovida de base, ela não é desprovida de reflexão, pelo contrário, ela está fundamentada e por isso ela é forte. E ela vai se fortalecendo à medida que a gente vai fazendo esse aproveitamento. Então, como nós mencionamos, nosso objetivo era apresentar apenas algumas reflexões sobre a fé. Nós deixamos a recomendação da análise do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas consideramos este um tema extremamente oportuno para todos os momentos da nossa vida. E nós gostaríamos de fechar tratando, narrando, lendo mesmo um dos pontos, uma das frases que consta do ponto 12 desse capítulo, que diz assim: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje se chama prodígios, que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, nós vemos realmente o quanto nós podemos, investindo no bem, na paz e perseverando. Todos nós temos, como o Espírito Joana de Ângeles traz em uma das suas mensagens no livro Vida Feliz, todos nós temos um sol interior, que é a presença do Cristo nos nossos corações, que é essa centelha divina que nós somos, todos nós, porque somos espíritos criados por Deus e que recebemos esse modelo de fato de tudo aquilo que nós podemos fazer realmente desenvolvendo as nossas potencialidades, que é o Mestre Jesus. Então, que nós possamos, a despeito dos desafios que eventualmente tenhamos, os nossos desafios pessoais, que nós possamos então realmente desenvolver o estudo e as reflexões para que a gente possa deixar brilhar essa luz, que a gente possa aurir os benefícios dessa fé, que ela é raciocinada e que ela pode então ficar muito bem sedimentada nos nossos corações. Nós gostaríamos de deixar o nosso abraço muito carinhoso e o nosso desejo muito sincero de êxito nessa busca e nessa caminhada para todos nós. Um grande abraço a todos e que Jesus seja conosco.